Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 7, que tem como título O Ministério da Igreja. Vamos dar continuidade ao terceiro bloco de nosso trimestre. Você está lembrado, dividimos a revista em 3 partes distintas. Primeira parte, lição 1, a lição de número 3. Segunda parte, lição 4, 5 e a lição de número 13. E a terceira parte vai da lição de número 6 à lição de número 12. Essas lições estão relacionadas. Na aula passada, nós falamos sobre o tema igreja, organismo e organização. Como organismo e organização, a igreja tem uma estrutura, tem um ministério, que é o nosso assunto de hoje. Como organismo e organização, a igreja tem disciplina, a igreja obedece às ordenanças, ao batismo e à Santa Ceia. Nós vamos falar, como organismo e organização, sobre o culto na igreja, que tem a sua parte litúrgica, a sua parte física, a sua parte visível e também tem o seu sentido espiritual. Ainda como organismo e organização, vamos falar sobre o papel da pregação no culto. Então, até a lição de número 12, estaremos no terceiro bloco de nosso trimestre. Os nossos objetivos para esta aula são 3. Em primeiro lugar, apresentar a doutrina bíblica do ministério sacerdotal, observada na Antiga Aliança e praticada, escute, pelos crentes na Nova Aliança. Há uma ligação entre o sacerdócio, como ele acontecia no Antigo Testamento, e o sacerdócio universal de todos os crentes. Em segundo lugar, elencar os cargos ministeriais instituídos na igreja primitiva. Eu acrescento aqui, dons ministeriais e cargos ministeriais. Por fim, explicar as qualificações de natureza moral e social exigidas para o exercício ministerial. Gente, ministério é coisa séria. Menino não pode fazer parte do ministério. O indouto também não pode fazer parte do ministério. O homem inconverso não pode fazer parte do ministério. Deus chama o pecador para a salvação, chama o salvo para a santificação e chama o santificado para o ministério, para realizar a sua obra. Ministério é coisa séria. Vamos cumprir esses objetivos mediante a explicação e a aplicação dos pontos que estão na própria lição. E eu já quero lhe adiantar aqui 2 coisas. Primeiro, eu vou ler bastante nessa aula, porque o comentário do nosso pastor José Gonçalves, ele está muito bom. Então vale a pena a gente ir comentando, e lendo e comentando e também fazendo aqui os nossos adendos, os nossos acréscimos que estão no subsídio. Outra coisa, no ponto de número 3, eu vou fazer uma alteração nos subpontos. Então, você já fica avisado. Vamos ao nosso texto áureo, que nos diz: e ele mesmo, quem? Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Comparando traduções, eu trouxe aqui 2 paráfrases. Trouxe primeiro a Bíblia, a paráfrase NTLH, e em seguida a Bíblia Viva. Não a Nova Bíblia Viva, mas a Bíblia Viva. E essas paráfrases, por si só, elas já fazem uma interpretação do texto. Você vê que o tradutor, não é, a pessoa que redigiu o texto bíblico aqui nessas paráfrases, eles tinham um entendimento a respeito dos ministérios que aparecem aqui no versículo de número 11. Por exemplo, a NTLH, ela diz o seguinte, presta atenção: foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e
mestres da igreja. Então você vê aqui que o tradutor aqui, ele entendia um ministério quintuplo. Já o tradutor da Viva, ele faz ali, ele não distingue ali pastor e mestre, né? Ele fala que é o mesmo ministério, pastor e mestre. Mas vale a pena a gente ler aquilo, eu não sigo essa mesma linha aqui da tradução Viva, mas vale a pena lermos essa tradução para enxergarmos os detalhes, né? É muito interessante. Alguns de nós, vê só como ele coloca o texto, né? Recebemos um talento especial como apóstolos. A outros ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Veja como ele interpreta o ministério profético. Alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, as ajudando a crer nele como seu Salvador. Outros ainda têm um dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com o seu rebanho, e dirigi-lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus. Eu creio no ministério quintuplo, que é a mesma posição do nosso pastor José Gonçalves e das Assembleias de Deus, certo? Contexto referencial. Há uma passagem que avulta, que corrobora com a verdade anunciada aqui em Efésios 4 e 11. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27 e 28, que diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Veja, a uns, não todos. Não todos são apóstolos. A uns ele estabeleceu como apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele faz meio que uma mistura de dons ministeriais, espirituais e assistenciais. Mas o texto ele é paralelo porque ele vai falar sobre apóstolos, profetas e mestres. Então, meus irmãos, tendo entendido isso aqui, é bom que fique claro, porque dentro do meio reformado, alguns acreditam que pastor e mestre é o mesmo ministério, certo? Nós, do meio pentecostal, tendemos mais a crer que há 5 dons ministeriais, que o pastor é diferente do mestre, e nós vamos explicar isso mais à frente. Porém, eu quero destacar aqui já de início que há uma diferença entre, preste atenção, entre dom ministerial, escute, há uma diferença entre dom ministerial e uma diferença entre função, cargo eclesiástico. O dom ministerial, ele é concedido por Jesus. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos. É ele quem concede esses homens presentes para a igreja, esses homens dons para a igreja. Agora, o cargo eclesiástico, a função eclesiástica, ela é atribuída pelo governo da igreja. E uma evidência disso é Atos capítulo 14, versículo 23, que diz: depois de escolherem presbíteros, quem escolheu presbíteros aqui? Os apóstolos. Para cada igreja, orando e jejuando, eles os entregaram ao Senhor em quem haviam confiado. Existe uma diferença, escute mais uma vez, isso é importante, existe uma diferença entre dom ministerial e cargo eclesiástico. Por exemplo, eu exerço o cargo eclesiástico, a função eclesiástica de presbítero. Entendeu? Na igreja, o pastor, nós temos ali um pastor ou um evangelista. Digamos ali, temos um evangelista na igreja. Ele tem a função ministerial, o cargo ministerial, concedido pelo governo da igreja, de evangelista. Só que ele pode ter o dom de mestre. O cargo ministerial pode ser de pastor, mas ele pode ter o dom ministerial de profeta. Você está entendendo? Essa diferença entre cargo ministerial e dom ministerial. Às vezes a pessoa tem um cargo ministerial, mas não tem dom algum. E às vezes a pessoa tem o dom ministerial, mas não tem uma função eclesiástica na igreja. E é importante que você entenda essa
diferença entre essas duas coisas, ok? Vamos para a nossa verdade prática que nos diz: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. A importância dos dons ministeriais, ela é vista no texto bíblico que se segue, o contexto imediato de Efésios 4:11, que é o versículo 12 ao versículo de número 14. O texto diz que esses homens dons, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, eles foram dados à igreja com o fim de preparar, escute, os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, ou seja, preparação, edificação, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, crescimento, conformidade, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças. Esses homens são dados à igreja para que a igreja cresça, para que a igreja seja alimentada, instruída. Aí ele diz, para que a gente não seja mais criança, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando a igreja tem esses homens dons, tem a presença desses ministérios, a igreja é solidamente edificada em Cristo. A igreja é bem instruída na palavra. A igreja é sábia para identificar o erro, rejeitar os falsos profetas. A igreja é operante, militante. Ela trabalha, ela se envolve com a obra de Deus. Ela produz frutos. E aqui está a importância dos dons ministeriais. Mas nós vamos abordar os dons ministeriais no ponto 2 e no ponto de número 3. Vamos à introdução da nossa lição. Antes, nós queremos dizer aos irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que o subsídio aqui de mais de 10 páginas, que dá um trabalho para fazer, está disponível aqui na descrição do vídeo no link azul. Tudo que eu peço dos meus irmãos é o seguinte: não passe por esse vídeo sem deixar o seu like, sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho. Faça isso, porque quando você fizer isso, o YouTube vai indicar esse conteúdo a mais pessoas. Você vai estar sendo abençoado e também vai estar nos abençoando. Tem os comentários aqui embaixo? Olha, comenta qualquer coisa, bota qualquer coisa aí, pode digitar qualquer coisa. Amém, aleluia, glória a Deus. Ou só digita qualquer coisa aí embaixo, porque isso gera engajamento. É o que eu peço de vocês, não custa nada, tá certo? Meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta EBD, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. É um privilégio todas as semanas estar com vocês, responder as dúvidas dos irmãos e também postar os conteúdos exclusivos. Atenção, os irmãos da Ferramenta EBD recebem a pré-aula, recebem o subsídio e recebem materiais extraordinários como slide profissional, fluxograma, infográfico, recebem cursos de capacitação voltados para a área do ensino, recebem, além de tudo isso, material de marketing, divulgação, motion, locução profissional, imagens trabalhadas, reflexões sobre as leituras semanais, aliás, as leituras diárias. Tem muita coisa dentro da plataforma da Ferramenta EBD. Ah, irmão Murilo, eu não sou aluno assinante, como faço para conhecer essa plataforma? Clica no link abençoado que está aqui embaixo e você vai conhecer a plataforma da Ferramenta EBD. Tenho certeza que será bênção para você. Vamos lá, meus irmãos, vamos para as aulas, vamos para a aula aqui, vamos lá. A introdução. Nesta lição, veremos o ministério em suas diferentes funções e ofícios, bem como as qualificações que, biblicamente, são exigidas para o seu exercício. Igreja é coisa séria, ministério é coisa séria. Primeiramente, mostraremos que, de modo bíblico, todo cristão exerce um ministério sacerdotal que o habilita a ministrar diante de Deus. Nesse sentido, não há diferença entre membro e a liderança. Nesse sentido, o pastor aqui ele não está atacando a hierarquia.
ele está mostrando a beleza da doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Surgiu uma polêmica aí no início, de que o pastor estava alfinetando as hierarquias das Assembleias de Deus, e aí por diante. Não é a realidade, pelo menos, até esse momento, na leitura que estou fazendo da lição e do livro de apoio. Prosseguindo, né? Nesse sentido, não há diferença entre os membros da liderança. Todos são sacerdotes de Deus. Por outro lado, olha só, as Escrituras mostram claramente que Deus escolheu determinadas pessoas, não todos, determinadas pessoas para funções e ofícios específicos. Esses ministros chamados por Deus, têm a função de servir a igreja de Cristo e trabalhar no aperfeiçoamento dos santos. Então, analisando a introdução em partes, nós podemos dizer primeiro o seguinte: a introdução ela mostra que nós vamos abordar nos pontos e subpontos da lição o tema, né, esse tema do tema do ministério cristão em suas diversas formas e requisitos com base na Bíblia. A Bíblia é o nosso parâmetro. É da Bíblia que nós tiramos o padrão. Como deve ser o presbítero, como deve ser o diácono, como deve ser o pastor, não é? Quais são as características dos dons ministeriais. É da Bíblia que nós tiramos a doutrina, as orientações, certo? Em segundo lugar, a introdução também destaca o aspecto do sacerdócio cristão, que implica que todos os crentes têm acesso direto a Deus e podem oferecer-lhe culto e lhe prestar um serviço agradável. Nesse aspecto não há distinção entre membros e líderes da igreja. Ou seja, o que em síntese, aqui a gente já pode adiantar, que quando nós falamos sobre o ministério sacerdotal de todos os crentes, não é que a oração do líder, a oração do pastor, a oração do presbítero é mais eficiente do que a minha ou a sua. Não é? Eu não preciso da mediação de um líder, de uma figura humana, para ter acesso ao Santo dos Santos, para ter acesso à presença de Deus. Nós vamos discorrer nos detalhes sobre isso. A introdução também nos mostra que o comentarista ele reconhece que o ministério cristão ele é uma coisa muito particular. Não são todos que podem exercer o ministério cristão, mas todos podem exercer a função, o ministério sacerdotal. Vamos tecer detalhes aqui? Vamos para o nosso ponto de número 1, que diz: o ministério sacerdotal de todo crente. Presta atenção na lógica do comentarista. Ele vai partir do geral para o específico. Ele vai mostrar aqui, em primeiro lugar, o ministério que deve ser, que não só pode, mas que deve ser exercido por todos os crentes, indistintamente. Todos os crentes devem exercer o ofício sacerdotal. E em seguida, no ponto 2 e no ponto 3, ele vai falar do específico. Ele vai abordar os dons ministeriais e os cargos eclesiásticos que são destinados a um grupo seleto de pessoas, ok? Comecemos, portanto, com o subponto 1, que diz: o sacerdócio no Antigo Testamento. Eu disse a você que iria ler bastante. É porque o resumo feito pelo pastor José Gonçalves, ele está aqui irretocável. Eu até escrevi nas minhas anotações pessoais esse resumo que ele faz da evolução do sacerdócio. Ele diz: a prática do sacerdócio é bem antiga entre os hebreus. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Dessa forma, a evolução do sacerdócio na Antiga Aliança é como se segue. Veja, ele vai mostrar a evolução, partindo do livro do Gênesis. E ele vai citar aqui já o ministério sacerdotal sendo exercido no contexto familiar. Temos duas referências, a referência de Caim e Abel, Gênesis 4 e 3, quando eles ofertam sacrifício ao Senhor. E nós temos também aqui a figura de Jó. Jó oferecia sacrifício pelos seus filhos. Ele orava, ele intercedia pelo seu lar. Ele era o sacerdote do seu lar. Aí, olhando para a evolução do sacerdócio, nós chegamos a Gênesis 12,
né, na era dos patriarcas, nós encontramos os chefes das famílias exercendo essa função. Em Êxodo 19:6, nós encontramos as intenções de Deus em fazer do povo que ele tirou do Egito uma nação de sacerdotes. Porém, esse povo que saiu do Egito murmurou, esse povo que saiu do Egito caiu em pecado, caiu em tentação, e Deus, ele meio que houve um hiato aqui nesse projeto de Deus, né, de fazer uma nação de sacerdotes. Essa função sacerdotal, ela fica limitada à família de Arão. E a tribo de Levi, não é? E o sumo sacerdócio, a família de Arão, conforme Êxodo capítulo 28, versículo 1, e Números capítulo 3, versículo 5 ao 9. Então, preste atenção aqui, porque nós encontramos agora a forma mais complexa, mais cerimonialista do sacerdócio no Antigo Testamento. Em sua forma mais complexa e restrita, o sacerdote, a figura do sacerdote no Antigo Testamento, era de um ministro divinamente designado, veja como evoluiu, não é? Cuja principal função era representar o homem diante de Deus. O sacerdote, ele tinha a função de mediar, né? Além da função de representar o homem diante de Deus, ele tinha a função de mediar a adoração em Israel. Ele tinha responsabilidades com o tabernáculo, posteriormente com o templo, mas ele também se ocupava com questões administrativas, jurídicas, porque ele julgava situações, ele julgava o povo, situações educacionais. O sacerdote tinha a função de muitas vezes ensinar a lei, responsabilidades civis e sociais. Eu deixei aqui no subsídio, não vou ler para ganharmos tempo, mais ou menos 16 características burocráticas, distintivas, a respeito dos sacerdotes, como por exemplo, as suas vestes, a forma como eles eram consagrados, os requisitos, não podiam ter nenhum defeito, não é? Tem muita coisa aqui, a dieta que eles deveriam seguir, como eles deveriam se casar, tem muita coisa aqui, eu deixei para você dar uma olhadinha. Eu tirei esses pontos aqui do dicionário de Champlin, vale a pena você conferir, você ler, certo? O segundo subponto diz o seguinte: uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Qual é a doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento? A doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Há uma diferença de como o sacerdócio é operado no Antigo Testamento e de como ele acontece dentro do Novo Testamento. Essa diferença fica bem clara no texto da lição, quando o comentarista diz: o Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, que operou o derradeiro sacrifício pelos pecados do povo. Preste atenção. Jesus, ele é superior ao sacerdócio do Antigo Testamento. Ele cumpriu o sacerdócio arônico, mas o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque. O texto prossegue dizendo: assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal, que era no Antigo Testamento exclusivo à tribo de Levi, e o sumo sacerdócio à tribo de Arão. Ok? Agora, é a igreja que constitui o sacerdócio universal de todos os crentes. E ele faz citação aqui de várias referências. O texto prossegue: logo, se debaixo da antiga aliança o sacerdote era um ministro do culto, agora, veja a diferença, não é uma ligação entre antiga e nova aliança, mas há diferenças, há semelhanças, mas há diferenças, porque nós temos agora, nós temos sombras, nós temos tipos e agora nós temos o cumprimento, veio aquilo que é perfeito. Aí o comentarista diz o seguinte: agora, sob a nova aliança, como sacerdotes, todos nós somos sacerdotes, oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo. Romanos 12, 1 ao 2. Não são mais animais mortos. Não são mais animais degolados, o sacrifício não é mais morto. O sacrifício é o nosso corpo, oferecemos o nosso corpo a Deus. Ministramos o louvor como fruto de nossos lábios. Intercedemos pelos outros,
proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e mantemos comunhão direta com Deus, sem mediação de homem algum. Olha que coisa interessante, né? Não precisamos da figura do sacerdócio humano para orarmos, para termos acesso à presença de Deus. Essa é a diferença proposta e esclarecida pelo comentarista. Agora preste atenção em nosso adendo. Desde os tempos do Antigo Testamento, Deus ele já revelava, e eu mostrei isso para vocês lá quando li o texto de Êxodo, a sua intenção, o seu propósito a respeito do sacerdócio de seu povo. Veja o que Isaías profetizou, Isaías 61:6. Mas vós sereis, futuro, não é? Ele está falando aqui futuro. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Profecia do profeta Isaías. Ainda, né? Mas antes disso, Moisés ele disse o seguinte, vou reler Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Pedro, o apóstolo, ele aplicou o cumprimento dessa promessa à igreja. Veja como está ligado aqui Antigo e Novo Testamento. Ele olha para essa promessa no Antigo Testamento e ele faz uma aplicação agora à realidade da nova aliança. Quando ele escreve a sua primeira epístola, capítulo 2, versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando aqui para o povo de Deus, para os crentes. Também, meus irmãos, é interessante notar, o apóstolo Pedro, ele trata dessa doutrina em outra parte de sua primeira epístola, quando ele diz o seguinte: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O livro do Apocalipse também ratifica essa doutrina. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmão Murilo, pois bem, você falou aí sobre sacerdócio no Antigo Testamento, sacerdócio no Novo Testamento. Qual é o ponto central dessa doutrina? Vamos lá, eu coloquei aqui alguns pontos dessa doutrina. Primeiro, o sacerdócio universal de todos os crentes, ele revela a exclusividade e a suficiência de Cristo como mediador entre Deus e os homens. Né? A figura do sacerdote, lá como havia na Antiga Aliança, não é mais necessária, porque o nosso sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas um sacrifício superior aos bois, às ovelhas, aos animais, que foi ele mesmo. Ele foi o sacerdote e o sacrifício. E esse sacrifício ele foi definitivo. O véu do templo foi rasgado, agora nós temos acesso à presença de Deus e o sacerdócio universal revela a suficiência e a exclusividade de Cristo. Segundo, esse sacerdócio, ele revela também, ele aponta também para o acesso direto e pessoal de todos os cristãos a Deus por meio de Cristo. Terceiro, a vocação e o dever de todos os crentes de servir como sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Quarto, a igualdade de todos os cristãos como membro do corpo de Cristo. E quinto, a autoridade e a capacidade de todos os cristãos de julgar segundo as Escrituras e de rejeitar todo o ensino que contradiz a palavra de Deus. Tudo isso está incluído, imbuído dentro do nosso ministério sacerdotal. Certo? Temos aí o terceiro subponto, que nos diz o seguinte: uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. E aqui o pastor José Gonçalves ele vai entrar em uma parte mais histórica e, até digo, apologética. O texto diz o seguinte:
No catolicismo romano, o sacerdócio é limitado. Veja aqui onde mora o erro. Veja onde está a heresia. Ele é limitado à figura dos padres. Não há função sacerdotal para os membros da igreja. Nesse caso, o Papa é considerado o vigário de Cristo na terra. Por isso, cabe destacar aqui que o resgate da doutrina bíblica do sacerdócio universal dos crentes, tal como se encontra no Novo Testamento, foi uma obra da reforma luterana do século XVI. O que foi que aconteceu? Por muito tempo, essa doutrina ela foi abafada. Entende? Ela foi abafada pela ênfase na ordenação de homens a cargos eclesiásticos. Se criou uma distância entre o clero e os plebeus, os vassalos. Né? Se criou essa distância. Quando Lutero estabeleceu, né, as suas 95 teses, quando ele começou a reforma protestante, ele teve uma contribuição extraordinária com a eclesiologia. E essa contribuição de Lutero para a eclesiologia, dentre as muitas, foi justamente o resgate da doutrina do sacerdócio de todos os crentes. Ele rompeu decisivamente com a divisão tradicional da igreja em duas classes, clero e o lacaito. O sacerdócio de todos os crentes, disse Lutero, é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio, um serviço tanto quanto uma posição. Isso foi resgatado na Reforma Protestante, está sendo pregado agora na escola bíblica dominical e é ensinado nas Assembleias de Deus. Agora, é importante pontuar duas coisas aqui. Eu deixei isso aqui no subsídio para você analisar. Duas coisas que é importante a gente pontuar, que são distorções perigosas. Primeiro, aquele que traz para si, eu sou sacerdote da minha casa, sou sacerdote do meu lar, eu posso ter acesso à presença de Deus, eu posso oferecer sacrifícios espirituais, posso interceder, posso orar. Certo, isso é verdade. Mas você não pode usar isso, escute, você não pode usar isso como uma desculpa para deixar de congregar, para desencorajar a vida da igreja em comunidade. Isso é um erro, isso é uma distorção. Segundo, aquele que reprova o exercício do ofício ministerial de alguns cristãos em nome do sacerdócio universal de todos os crentes está errado. Essa doutrina não anula os dons ministeriais e os cargos eclesiásticos, certo? Então, falamos aqui rapidamente, é só um ponto, ao tanto de tempo que eu gastei aqui, estou me olhando aqui na tela da filmadora e estou vendo que gastei muito tempo aqui falando sobre o ponto 1. Vamos tentar ser mais rápidos aqui, certo? Qualquer dúvida, coloque aqui embaixo, os irmãos da plataforma da Ferramenta EBD, coloquem aqui embaixo para a gente estar interagindo e você chegar em classe preparado, certo? Preparado para ser um professor extraordinário. Segundo ponto, a estrutura ministerial do Novo Testamento. A igreja é um organismo, uma organização. Como organismo e organização, ela tem que ter uma estrutura. Tem que ter um ministério. E o subponto 1 diz, o ministério quíntuplo. Olhe o texto da lição como está bom. O texto de Efésios 4:11, que diz que Deus pôs na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essa relação é descrita comumente como ministério quintuplo da igreja. Aí vem aí o primeiro ministério, vamos falar rapidamente sobre isso aqui, certo? Que é o apóstolo. O texto da lição diz, alguém enviado em uma missão. Alguns requisitos podem ser destacados para alguém ser um apóstolo. Ter estado com o Senhor Jesus Cristo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus, ter visto o Senhor, ter operado sinais e maravilhas. Assim, no Novo Testamento, o apostolado pode ser visto mais como uma função do que como um ofício. Preste atenção. Existem pelo menos 3 significados para a palavra apóstolo. Aparece na Bíblia aqui, pelo menos dá a entender, pelo menos 3 significados. O primeiro significado é um significado que pode ser aplicado a todos os cristãos, conforme aparece em João capítulo 13, versículo de número 16.
todo cristão é ao mesmo tempo um servo e um apóstolo, porque o texto diz maior não é maior do que aquele que o enviou. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Então isso aqui pode ser de forma assim geral aplicada a todos os crentes, essa passagem. Depois, nós temos aqui o uso do termo apóstolos para os missionários da igreja, conforme se vê em 2 Coríntios 8 e 23. E nós temos aqui também o termo apóstolos se referindo especificamente aos apóstolos do Cordeiro, a Pedro, Tiago, João, né, a Paulo. Então, apóstolos como os discípulos de Jesus que foram separados não existem mais. Entendeu? Eu acho até esquisito dentro da igreja a gente ter uma função, um cargo eclesiástico com o nome de apóstolo. Eu acho até esquisito, certo? Porque agora já tem pai-póstolo. As pessoas inventam funções ministeriais, fogem daquilo que está na Bíblia, inventam funções ministeriais para terem mais autoridade. Pensam assim, não é? Apóstolos, nos moldes do Novo Testamento, nós não temos mais. Homens como Pedro, Tiago, João e os demais, não temos mais. Porque os requisitos aqui, postos pelo autor, né, são requisitos aqui que a gente não consegue atingir, não consegue alcançar. Agora, quando a gente fala fulano de tal tem um dom ministerial de apóstolo, a gente pensa, pelo menos dentro da doutrina das Assembleias de Deus, o viés teológico que seguimos, nós temos ali a referência de um pastor de pastores. É como se fosse um pastor-presidente. Nós temos ali a referência de um pioneiro. Por exemplo, Daniel Berg, Gunnar Vingre, eles tiveram um ministério apostólico. Entendeu? Nós temos esse pensamento a respeito do ministério apostólico. O segundo ministério que aparece é o de profeta. Olha o que diz o pastor José Gonçalves. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Nesse aspecto, ele era um porta-voz de Deus no Novo Testamento. O profeta exortava e consolava e trazia a revelação do futuro. Contudo, a Escritura distingue o ministério de profeta, o ministério de profeta do dom da profecia. Assim, somente alguns eram chamados para ser profetas, enquanto todos poderiam exercer o dom da profecia. O que a gente quer destacar aqui? Primeiro, profetas como os profetas do Antigo Testamento, irmãos, não existem mais. Profetas canônicos, né? Profetas que poderiam dizer, assim diz o Senhor, e escrever aquilo ter força canônica. Ter força canônica. Quando eu digo ter força canônica, cujas profecias estão registradas nas Escrituras, ou profetas que foram escritores, certo? Não existem mais profetas como Ezequiel, como Jeremias, profetas como Daniel, não existem mais. Dentro do Novo Testamento, nós temos o ministério profético. E alguém diz que o ministério profético é o pregador da palavra. Né? Ok, o profeta prega. O profeta ele tem uma elocução extraordinária. Mas, no exercício do dom ministerial do profeta, ele recebe revelações de Deus para a edificação da igreja. Aí, irmão Murilo, ele recebe revelações de Deus? Recebe. Aquilo ali é algo constante no ministério dele, porque ele tem um ministério profético. Essas revelações, elas não são colocadas em pé de igualdade com a Bíblia de jeito nenhum. Tanto o ministério profético, o dom ministerial de profeta, como o dom espiritual de profecia, estão sujeitos ao crivo da palavra de Deus. Entende? A Bíblia julga as profecias. E as profecias hoje, elas não acrescentam, não tem força de acrescentar, não tem força de subtrair aquilo que já está na Bíblia. Deu para entender? Qual é a diferença do dom ministerial de profeta para o dom espiritual de profecia? O dom espiritual, ele é esporádico. Ele é esporádico. Deus concede esse dom, mas ele não é constante como ministério profético. O dom de profecia, todos podem receber.
todos podem profetizar. Agora, o ofício, o dom ministerial é dado apenas a alguns, ok? Temos também aqui o dom ministerial de evangelista. O comentarista diz, é alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas. O pastor Claudio Nó de Andrade, ele fala o seguinte a respeito desse dom. De maneira geral, todos temos a obrigação de pregar o evangelho, certo? Mas entre os santos, alguns são escolhidos para fazê-lo de forma mais dinâmica e eficiente. Olha o que disse o nosso pioneiro, saudoso pastor Antônio Gilberto. O autêntico ministério de evangelista é concedido por Jesus, nunca imposto pelos homens. Diferença entre cargo, entendeu? E dom. Pelo fato de certos evangelistas, entre aspas, não terem esse dom, os tais usam de malabarismos, trejeitos, mecanismos, emocionalismos e até truques diante do povo. O ministério do evangelista é um dom de Deus concedido através da capacitação espiritual e ministerial para a propagação do evangelho de Cristo a todas as pessoas. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas. Eu me recordo de alguém e posso dizer até com certa segurança que ele tinha esse dom, o dom ministerial de evangelista. Note esse nome aí, pesquise pregações dele. Bernard Johnson. Escute algumas pregações dele, depois volte aqui e me diga, certo? Pastores e mestres. Pois bem, nós temos aqui, primeiro, a questão do dom ministerial de pastor. A função do pastor é apacentar, não é? É apacentar. O pastor é aquele que dirige, que preside, que administra o rebanho do Senhor. Ele é aquele que doutrina, que protege, que trata as ovelhas, que alimenta as ovelhas, que visita e que disciplina. Nós também temos a figura do mestre. O mestre é aquela pessoa habilitada na palavra e ele é dotado de uma capacidade pedagógica extraordinária. Ele tem facilidade para ensinar e dentro da igreja ele é necessário porque ele sana a superficialidade bíblica. Olha o que diz Donald Stamps, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostais. Não são poucos os crentes que, por não conhecerem a palavra de Deus, estão sendo destruídos pelos costumes mundanos. E o mestre, ele vai trabalhar justamente nisso aqui, na falta de profundidade bíblica. Não é? Ele diminui a infantilidade espiritual, ele combate os falsos mestres, ele combate as doutrinas heréticas. O mestre, ele é necessário dentro da igreja. Quando nós olhamos para os dons ministeriais, nós percebemos muito mais ainda a necessidade que nós temos desses homens presentes, desses homens dons, certo? Aí o comentarista da lição, ele ainda vai falar, é muita coisa, irmão, muita coisa para falar em pouco tempo, vamos correndo aqui, não é? Ele ainda vai falar sobre os cargos eclesiásticos, os diáconos e os presbíteros. Presta atenção, primeiro nós temos aqui os diáconos. O diácono ou diaconato, ele é um cargo oficial da igreja. O diaconato. O livro de Atos fala sobre isso no capítulo 6 e Paulo fala sobre a figura do diácono em sua primeira carta enviada a Timóteo. Então, o diaconato é um ministério específico que, na minha visão teológica, é dado aos homens. Homens são separados por Deus, não é? São separados por Deus para o exercício do diaconato. Agora, a diaconia, o serviço, é algo que tem que ser abraçado, é algo que tem que ser cumprido por todos os crentes. A diaconia. Se eu não fosse presbítero, eu deveria exercer a diaconia. Minha esposa tem que exercer a diaconia. Não é? Agora, o ministério diaconato, não. São ministros, são obreiros separados. Nós temos a pessoa do presbítero. Não é? De forma genérica, o termo bispo, ancião
e presbítero, eles são sinônimos, são palavras usadas para nomear a mesma função ministerial. A palavra presbítero, ela significa o mais velho. A palavra bispo, ela tem o sentido de supervisor, aquele que está de olho, né? Aquele que olha sobre os demais. Então, presbítero, bispo é uma espécie de supervisor. Ele é alguém que assiste à igreja, alguém que exerce liderança. E a Bíblia diz, né, que a pessoa do presbítero, né, necessariamente, ele não deve ser aquela pessoa de cabelinho branco. Né? O presbítero aqui, como aquele mais velho, aqui é um conceito que se refere a alguém que já tem maturidade bíblica. Porque tem muito velhinho de cabelo branco que ainda é menino. E tem muito rapaz que já tem uma maturidade em Cristo. Entendeu? Então nós temos esses dois cargos postos nas Escrituras, diácono e presbítero, são cargos bíblicos, certo? Aí chegamos aqui ao ponto de número 3, as qualificações para o ministério. O comentarista, na lição, ele colocou as seguintes qualificações. Deixa-me abrir aqui para dizer a vocês, vou dizer qual foi a alteração que eu fiz. Ele fala sobre qualificações de natureza moral e qualificações de natureza social. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui a pessoa do presbítero, porque há qualificações para se exercer o presbitério, e essas qualificações elas se estendem para todos os cargos eclesiásticos, seja o diácono, presbítero, evangelista ou pastor. São qualificações que esses líderes precisam ter. Guarda isso aqui. Esses líderes precisam ter porque eles são o espelho da congregação. Eu não sou presbítero, eu não preciso ter essas qualificações. Você está enganado. Você precisa ter sim. Agora, esses homens são mais cobrados porque eles são a referência para o povo de Deus. Veja aqui as divisões que eu fiz a respeito dessas qualificações. Vida familiar. O presbítero precisa ter uma única esposa e ser fiel a ela. O presbítero é alguém também que deve governar bem a sua casa. Ele não deve ser só um líder na igreja, ele deve ser um líder dentro de casa. Segundo, área financeira. O presbítero não pode ser um homem avarento. Eu estou falando presbítero, mas aqui eu estou me referindo àqueles que participam do ministério de forma geral. Não podem ser avarentos. Nos relacionamentos interpessoais, o homem que faz parte do ministério, ele não pode ser violento. Ele deve ser inimigo de contendas. Ele deve ser hospitaleiro. Sobre a sua reputação pessoal, meu Deus, me cobre com o teu sangue. Ele precisa ser irrepreensível. Ou seja, está acima de qualquer suspeita. Meu Deus. O presbítero, ele precisa dar bom testemunho para os de fora. Não é só dentro da igreja. Dentro da igreja, irmão, é uma bênção. Irmão Murilo é uma bênção. E fora? É uma bênção também? Ou dá mau testemunho? Pensa aí, irmão. Domínio próprio. O presbítero tem que ser temperante, sóbrio e modesto. Sobre a maturidade espiritual, o texto lá, 1 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 6, é só pancada, viu? Ele não pode ser novo convertido. Eu estava procurando essa palavra, neófito. Ele não pode ser imaturo na fé. E sobre a área pedagógica, o presbítero precisa ser apto para ensinar. Então veja, fulano de tal começou a pregar, sabe ler um versículo, blá, 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 faz um movimento, aquela coisa toda. Vamos botar esse homem como pastor, como evangelista, como presbítero. De todas as qualidades que eu citei aqui, só uma está na área pedagógica. Às vezes a gente olha só para a área pedagógica, só para a palavra, só para a pregação e se esquece das demais. Irmãos, leia aqui essas qualidades e veja que ministério é coisa séria. A igreja, como organismo e organização, ela tem que ser considerada.
porque ela tem a sua importância no céu e também tem a sua importância aqui na terra. Ela tem a sua estrutura. Eu penso que essa lição deixou claro esse assunto. Não é? A gente partiu do geral para o específico. Só olhando essas qualificações aqui, a gente já entende que nem todos podem ser oficiais da igreja. Mas, meu irmão, se tu não preenche aqui essas qualificações, uma coisa você pode fazer. Você tem um ministério sacerdotal. Você pode entrar dentro dos Santos dos Santos e dizer diretamente para Jesus: Senhor, me ajude. Me ajude, Jesus. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, mas estou aqui, sei que o Senhor está me ouvindo, não por mérito meu, mas pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício perfeito, uma vez feito na cruz do Calvário. Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me olha com as lentes do Calvário. Me cobre com o teu sangue. Me concede o teu Espírito para que eu ande nele e não cumpra as obras da carne. Me fortalece, me ajude para que eu seja um servo teu que dá fruto. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Eu espero que essas explicações aqui, que foram muito breves, muito resumidas, tendo em vista, não é, o tanto de assunto que abordamos aqui. Tivemos um trimestre só para falar sobre dons espirituais, ministeriais e assistenciais. E cada aula era um dom ministerial. Então é muita coisa para se falar em pouco tempo. Muito resumido, mas não leve dúvida para a classe. Estamos à sua disposição. Um ótimo final de semana, uma ótima aula de escola bíblica dominical e não se esqueça, abra a jaula.